Aí, pessoal, aproveitando agora que nesse períodozinho que a gente deu uma parada, né? Fechou agora, sábado passado, dia 17. E agora tem esse próximo show que vai ser agora nós estamos em setembro, vai ser dia 24 de setembro aí aqui no Cresce. Depois eu estou indo para o Paraná. Mas muita gente está me perguntando sobre a minha história paralela aos Fibras, né? Que eu comecei ali nos anos 71 na gravadora EMAI. Então o pessoal pergunta o que eu fiz, como é que eu participei, como é que foi a minha história individual, né, dentro aí do mundo da música em relação ao que foi que eu fiz, tanto nos Fibras como fora do grupo de Fibras, dentro das gravadoras. Eu cheguei em 71 na gravadora EMAI, que era uma das maiores gravadoras do mundo, inclusive distribuiu o disco dos Beatles, através de um cara muito conhecido no Rio de Janeiro, que era o Haroldo de Andrade, que ele tinha um programa de televisão e tinha também um programa de rádio que comandava ali o Rio de Janeiro inteiro e pegou o Brasil todo com o programa de televisão. E qualquer gravadora que um artista que ele indicasse, teria o maior prazer de gravar, porque ele tocaria no programa dele, faria televisão. E eu vim através dele, que cheguei com o Milton Miranda, que era o presidente da EMAI, para gravar meu disco. Então eu cheguei, eu falei que eu não precisava de produtor, que eu queria eu mesmo ter as minhas ideias lá. Comecei a gravar quando eu conheci um cara lá, que me viu gravando o disco, me viu tocando, produzindo, e me convidou para ajudar ele a fazer também um artista novo que ele estava produzindo lá, que ele estava lançando. E perguntou se eu não queria fazer umas músicas, queria dar umas ideias. E eu falei, tá bom, eu não conhecia bem, assim, quem era ele, mas depois eu vim conhecer que ele fazia parte ali de um grupo que estava ali começando também ali na EMAI a fazer sucesso, que era o grupo The Fevers, que era o Miguel Plopes, que era o saxofonista da banda. E ele me convidou para ajudar esse artista que ele estava fazendo, e eu acabei fazendo algumas músicas, inclusive com o próprio artista. E esse ar-condicionado aqui ligado fica direto, que eu tenho um pouquinho de alergia ao frio direto assim em cima do nariz. Mas vamos lá. Então o que aconteceu? Eu comecei a fazer algumas músicas ali com ele, né? Com esse em conjunto com o Miguel e tal, ele dando umas ideias no disco. E o disco dele saiu e acabou fazendo um grande sucesso, né? Que era o José Augusto, que hoje é um dos grandes cantores brasileiros, uma voz maravilhosa, um grande amigo meu. E o Zé está aí até hoje fazendo sucesso. Então a gente começou depois a produzir vários discos do Zé, fizemos várias músicas juntos. E aí eu entrei ali na música, foi assim uma coisa muito rápida, porque logo depois do disco do Zé, chegou ali um outro cantor que, o Milton Miranda, que era o presidente, né, me perguntou se eu não queria participar ali da gravadora, dando ideias, trazendo gente nova para gravar. E esse disco eu fui convidado para fazer, inclusive era uma coisa que eu não entendia muito bem, que era samba, né? Mas acabei eu fazendo. Então eu fiz algumas músicas para esse disco, produzi o disco desse cantor, e eu fiz ali, logo depois do disco do José Augusto, logo depois dele eu fiz esse cantor, que eu fiz uma música, fiz outras umas 3 ou 4 músicas para o disco dele, e foi o meu primeiro grande sucesso, foi em 72, 73, não me lembro certo o ano que foi. Mas eu fiz uma música que foi Os Amantes. Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora. Foi um sucesso não só no Brasil, como no México, como na Espanha, como em vários lugares. Foi um sucesso muito grande. E aí, lógico que você fazendo sucesso, eu fiquei muito requisitado perante as outras gravadoras também. E acabei assinando um contrato de exclusividade ali com a EMAI para trazer, né, gente nova e tal. E nós ficamos, eu e o Miguel Plopes, que é também dos Fibras, saxofonista dos Fibras, diga de passagem, foi o cara que fez o grupo The Fibras, foi esse cara, ele que todas as versões do grupo, tudo, Mariosas, que vem me ajudar para cima e para baixo, Olhos Negros, tudo que vocês possam imaginar que rolou dos anos 70 até os anos 80 foi ideia do Miguel Plopes, que era o manager da banda, que era o cara que dizia tudo. Então eu dei uma ideia para ele ali em 73, para a gente começar a fazer umas músicas que não fossem só versões. E nós nos reunimos na casa dele, que ele mora em Copacabana também, e a gente se reuniu e começou a fazer música para o grupo, que eram músicas, eram músicas minhas, né, não eram versões, e nós começamos a mudar um pouco a característica ali, começamos a fazer músicas mais modernas, umas músicas com outro tipo de levada, guitarra mais torcida, e acabou que em 75 eu entrei para a banda, entrei para o grupo. E aí eu comecei a dar ideias novas, com guitarras, com distorção,
umas músicas com uma levada diferente. E foi justamente aí que a gente passou por uma grande dificuldade, porque nos anos 80 ali, entrou a discoteca, né, com uma força muito grande. Já em 79, 80 já estava entrando a discoteca, Furacão 2000, Cashbox, Ademir, Big Boy. Então, e os Fevers, a gente fazia bailes, né? No Rio de Janeiro, a gente ficava fazendo baile, era sexta, sábado e domingo, era sagrado, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, a gente fazia baile, não parava de fazer baile. E com essa entrada aí da discoteca, a maioria das discotecas tomaram conta dos clubes e praticamente o baile parou. E eu estava produzindo muita gente também. Eu tinha, dentro desses bailes que eu fazia, eu começava a olhar, né, se tinha gente boa, se tinha alguns cantores, alguns grupos, né, que pudessem eu dar a ideia de levar para a gravadora. Ali eu conheci um grupo chamado Casa Nova, que foi onde eu descobri uma cantora sensacional, uma menina que cantava muito. Convidei ela para fazer um disco na EMI, gravei um disco com ela, que foi um sucesso. Até eu convidei, na época eu já era amigo do Tim Maia também, porque a gente se encontrava ali no programa de televisão. E eu convidei ele para cantar, foi a Rosana. Né? Aí a Rosana gravou uma música e vários letristas que também estavam comigo ali naquela época, eu pedi, nessa época, quem estava lá fazendo as letras, todas as letras que eu fazia, muita música, porque eu produzia muita gente, era o Paulo Servalho, o Paulo Coelho, o Carlos Cola, Paulo Servalho já falei, eram caras maravilhosos, letristas, assim, realmente de talento, Ronaldo Baixo, o próprio Zé Augusto. Então, o que aconteceu? A Rosana trouxe uma música dela e eu convidei o Tim para gravar do outro lado do disco uma música minha, inclusive está aí no YouTube, Rosana Timar, vocês podem ver. E a música dela era muito bonita, o Paulo Coelho, eu pedi para ele fazer a letra, o Paulo Coelho fez a letra e a música ela gravou, foi um sucesso, você não deve ir, espere até o sol nascer, foi um sucesso muito grande. A Rosana estourou e depois ela seguiu a carreira dela. Aí dentro desse contexto aí, apareceu também, dentro desse período todo aí, apareceu um outro grupo também, ali em 78, 79, nos bailes dos filhos, eu vi uma banda tocando que eu falei, nossa, meus caras tocam. Era uma coisa impressionante, os músicos maravilhosos, que era um grupo chamado Os Funks, né, um grupo de baile. E eu vi eles tocando, se eu não me engano, foi no Ideal de Olinda. Aí chamei lá o pessoal, convidei eles para gravar um disco na EMI. Eles foram gravar esse disco na EMI. Quando acabou o disco, houve uma reunião lá da gravadora e chamaram um cara da Rádio Cidade, que era lá o diretor da Rádio Cidade, e o diretor da Rádio Cidade achou por bem que, como era grupo de baile, tinha, na época era uma dificuldade muito grande, tanto que os Fever não tocavam em FM. A gente não conseguia tocar em FM de jeito nenhum. Tocava em AM, mas em FM não. E eu tive um problema também com esse grupo, que era os Funks, porque não tocava em FM. Então, a gravadora reuniu, entraram outras pessoas, e decidiram mudar o nome dessa banda que eu tinha levado para lá, e mudaram o nome. A galera saiu e falaram, o nome da banda mudou, passou a chamar Roupa Nova, que está aí até hoje fazendo um sucesso enorme. Depois gravaram várias músicas minhas, Coração Não São Iguais, Louca Paixão e várias outras músicas. Conclusão, dentro desse contexto dos Fivers, né, eu vim ali dentro da gravadora produzindo muita gente e fazendo muita música, fazia uma música atrás da outra. Na época do Tim Maia, né, que eu convidei, apareceu o Fábio, não é Fábio Júnior, Fábio Júnior foi depois. Era o Fábio que cantava Estela, um cara super legal. E eu convidei o Fábio para gravar um disco, o disco dele. E o Fábio era muito amigo do Tim Maia, e eu conheci o Tim, nós convidamos o Tim Maia para cantar uma música que eu tinha feito para ele, que era O Velho Camarada. O Tim foi e cantou, Como Vai Meu Velho Camarada, foi um sucesso muito grande. Logo depois, nós fizemos outra música para o disco do Fábio, e mais uma vez nós tivemos a ideia de convidar o Tim. O Tim foi também, numa boa, foi super legal, que foi o Menina, Você Não Sabe do Jeito Que Estou Agora. Ou seja, foi um sucesso, estourou, foi um sucesso muito grande. E dentro desse contexto, várias músicas, eu fiz várias músicas para Joana, Fad Belém, a Alcione, que também estava ali gravou música minha, e vários outros cantores que mais tem, os que eu produzi. Também teve o Afonso Nigri, né, que fazia parte do Dominó, e nós convidamos ele para fazer um disco solo, e eu fiz uma música chamada Talvez Seja Amor. Ficar com você. Produzi o disco do Afonso, foi um sucesso muito grande, a música estourou,
Então foi uma coisa atrás da outra, era um sucesso atrás do outro. E depois veio, quando a gente passou ali para a gravadora BMG, né? Acho que nós saímos da EMI e fomos para a BMG, e aí já era o presidente da BMG, era o Luiz Oscar Niemeyer. E ele me convidou para que a BMG tinha contratado o Fábio Júnior para gravar um disco. E precisava vender mais do que a gravadora que ele estava lá. Então eu comecei a fazer umas músicas e produzi o disco do Fábio, né? Algumas músicas eu fiz o arranjo e fiz uma música minha. Nós tivemos a ideia de gravar uma música que foi o Esqueça, né? Esqueça, se ele não te ama, nesse disco chamado Desejos. E eu fiz, se eu não me engano, nesse disco 6 músicas minhas. E produzi o disco. E teve uma música minha que foi para novela, que foi Eu Te Amo, cada vez te quero mais, eu só tenho esse horizonte a me guiar. Estourou e o disco vendeu quase 500 mil de discos. Realmente foi muito agradável ter feito esse disco, porque foi uma coisa assim fantástica, foi muito bom. E dentro dessa andada, tem muitas coisas lá para trás que foi coisas que eu fiz também, até tanta coisa que eu não consigo juntar tudo assim e dizer para vocês assim no tempo rápido, para não ficar muito longo. Então dali também eu tive um prazer enorme, um prazer imenso de produzir uma cantora que eu admirava muito quando eu vi ela cantando naquela participação daquela música que foi feita We Are the World, We Are the Children, ou seja, todo aquele pessoal cantando. E tinha uma cantora que eu achava ela fantástica, achava ela com uma voz maravilhosa, que era Dionne Warwick. E eu digo, pô, se essa mulher gravasse uma música minha, né, se eu tivesse como enviar uma música para ela, que ela estava nos Estados Unidos, conclusão, o que aconteceu? Ela veio para o Brasil e queria gravar uma música, eu fiz uma música com o Paulo Sérgio Vieira, ele fez em inglês, e nós mandamos para ela gostou da música, e acabou que ela gravou a música minha e eu produzi o disco dela, que também foi com o José Augusto. Ou seja, quando a gente idealiza, eu sempre idealizei as coisas e tudo aquilo que eu idealizo sempre dá certo. Isso é uma coisa que até dou uma dica para vocês. Se vocês quiserem alguma coisa, vocês idealizam, mas também tem que ter um merecimento, né? Eu acho que a pessoa tem que ter um merecimento. E aí, gente, dentro desse contexto, todas as coisas que eu fui fazendo dentro das gravadoras deram certo. E eu passei ali, eu e o Miguel Clopes, foi um cara importantíssimo, um cara que, como trabalho, como exemplo de pessoa trabalhando dentro daquilo, foi muito bom ter visto ele trabalhar, porque era uma máquina de trabalho, o cara não parava nem de noite. Então eu também entrei naquela pilha. Depois eu paguei um preço caro, porque o estresse foi muito grande, acabou que me trouxe alguns problemas, que eu tive que parar quase 5 anos, porque era muita responsabilidade, porque as multinacionais davam, a gravadora tinha os castes, né? No caso, ele sempre gostou de ficar como diretor e eu como produtor, e ele era um cara muito trabalhador, trabalhava muito, então a gente colou, e nós começamos ali, como eu falei para vocês, no disco José Augusto, em 1971, assumimos a EMI durante 10 ou 12 anos, depois fomos para a BMG, como eu falei, e ali ele teve o primeiro disco dele, que foi ele fez um projeto, né, que era o Manolo, que era o presidente da gravadora, e o Manolo deu para ele, no caso, fazer, eu estava ainda na EMI fazendo alguns discos lá, e deu o primeiro disco dele, e o primeiro disco você tem que acertar, você não pode errar, porque a gravadora, quando assume o novo presidente, lá fora é uma multinacional, eles querem resultado dentro do ano, né? Que é aquele famoso budget, né? Faturamento tem que ter, senão dança todo mundo. Sai o presidente, sai o diretor, sai o produtor, sai tudo. Então ele teve uma ideia de fazer um disco infantil e ele achou legal colocar ali, como ali nos anos 80 eu tinha assumido o vocal da banda, ele achou legal botar os Fevers para participar com essa banda que ele estava lançando, que era um grupo infantil. Então eu fui, participei, né, desse disco que ele estava fazendo, que era o Trem da Alegria, e eu fui cantar com a gurizada lá, o Unidunité. Eu cantei a Pai vai nos levar para um mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança. Foi um sucesso, vendeu 1 milhão de discos, foi uma coisa impressionante. Foi um sucesso muito grande. Depois chegou Só Para Contrariar, né, lá que o Miguel abriu as portas, eles gravaram uma música minha, que foi um sucesso muito grande. Deixa, é muito amor pra gente se esquecer. O inesperado pode acontecer, alguma coisa diz que você vai. Aí teve outra música também de um cara muito bom, do Chico Rock,
que era Tô Fazendo Amor com Outra Pessoa. Ou seja, o disco vendeu 3 milhões de discos. Então, nós começamos a acertar muitas coisas ali, né? O Miguel como diretor, eu como produtor, participando como compositor, tocando em alguns discos, e as coisas foram fluindo de uma maneira que era um trabalho muito bom, né? É um trabalho muito bom, porque é música, e é uma coisa que eu nunca me senti trabalhando, porque quando você gosta de uma coisa, você não trabalha, você está ali praticamente fazendo aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você adora fazer, e lógico, daí são os frutos rendidos. E desse trabalho todo me surgiram quase 700 músicas, muitas músicas minhas regravadas aí hoje em dia por muita gente, né, fora do Brasil também, muito sucesso fora do Brasil. E depois dessas duas gravadoras que nós conduzimos os casts, porque é um cast, né, onde tem uns artistas ali, e tinha outro também, outro diretor, que dirigia um outro cast, que eram outros artistas. Então eu e o Miguel tomávamos conta de um cast, e tinha outros produtores que tomavam conta de outro cast. Então nós tomamos conta da EMAI durante, eu acho que 12 anos, o Miguel sempre como diretor, e eu como produtor, e depois nós fomos ali para a BMG, né, onde teve muita coisa, muito disco lançado, muito sucesso. E logo depois dali já foi em 2000 e saímos da BMG e fomos para a Sony. Nós assumimos a Sony. E aí a mesma coisa, o presidente, que era o Roberto Augusto, ele deu um projeto, né, que até eu achei meio engraçado, porque era um projeto infantil do qual a gente tinha começado ali, o Miguel tinha feito o Trem da Alegria, né, quando o Dunitei tinha vendido 1 milhão de discos. E quando chegou lá, o Miguel, olha, nós vamos ter que fazer um disco infantil, e me entregou o projeto na mão. E eu não sabia nem de que se tratava. Me deram uma sinopse, eu fui para o estúdio, comecei a bolar o que era, liguei para o Paulo Sérgio Vale, que é um cara que tem comigo, acho que perto de 250 músicas, das 700 que eu tenho, ele tem umas 250, tem os outros parceiros maravilhosos, Carlos Cola, Paulo Coelho, que hoje é um dos maiores escritores do planeta aí, fizemos várias músicas juntos, o Luiz Augusto também, fizemos muitas músicas, o próprio disco dele, para os Fivers, e para os Fivers também, que eu fiz várias músicas, eu tenho 120 músicas dentro da banda. Consegui, com essas músicas, até fazer, né, que o grupo passasse essa barreira da FM, porque depois Delas por Elas, que foi a abertura da novela, uma música que eu fiz com um letrista que nunca tinha feito uma música com ele, foi o Nelson Mota. Eu já andei relatando isso aí. Mas como me pediram, a pessoa está pedindo um pouquinho da minha história, eu estou tentando ser aqui, fazer um compacto. Então eu fiz essa música para a banda, eu estou falando ainda do grupo original dos Fivers, que é dos anos 70, né, que durou até ali, depois começou a sair um, saiu outro, saiu um. E hoje nós somos os membros remanescentes que fazemos parte da formação original e nos apresentamos. Um se apresenta para lá, outro para cá, mas a formação original do grupo The Fivers, aquela formação que foi lá dos anos 70, nós não estamos mais juntos. O Almir está cantando com Deorísnos, o Pedrinho não está mais entre nós, o Leste também. O Claudinho tem a banda dele, que era o tecladista da formação original. Os outros dois se apresentam por aí também. Eu me apresento com meus músicos também. Então, aquela formação original hoje não tem. Não existe mais a formação original do grupo. É uma formação onde tem os membros remanescentes da formação original e se apresentam, cada um com seus novos músicos aí. Então, gente, dentro da Sony, como eu estava contando, eu recebi esse projeto aí. Era uma música infantil, eu liguei para o Sérgio Vale, passei a sinopse para ele, fiz o arranjo, aquele arranjo todo que vocês vão conhecer a música, e eu peguei aí uma garotada interessante, porque até quando eu estava vindo para cá, que eu estava vindo aqui para Fortaleza, eu estava falando sobre os filhos e tal, da história, e o cara estava escutando, legal, essa música que eu conheço. Mas quando eu falei que eu tinha feito essa música, eu tinha produzido, que eu tinha lançado esse projeto, o cara era um motorista de Uber, ele parou o carro para tirar uma foto comigo, cara, eu adoro essa música, meus irmãos, cresci ouvindo essa música, que é o tema do Cavaleiro do Zodíaco. Pégaso, ajuda o teu cavaleiro, que é uma música que eu fiz e que foi um sucesso, vendeu mais de 1 milhão de discos. E eu posso dizer para vocês que esse disco foi o último disco que foi ainda no formato de CD, que foi em 2007, onde acabou realmente o CD, passou tudo a mudar para plataformas digitais, os gravadores começaram
a se dirigir para as plataformas ali em 2007, 2008. E ali dentro também eu produzi, estava a Angélica, né, que eu produzi vários discos da Angélica, fiz uns 6 discos da Angélica, foram 6 anos produzindo o disco da Angélica. Aí também peguei o disco do Maurício Matar, fiz uma música que foi um grande sucesso, né, que Te Amo Tanto e Cada Vez Mais Vou Te Amar. Foi um sucesso muito grande, o Maurício fez um sucesso enorme, vendeu quase 300 mil discos e vários outros discos. Ou seja, a gente conseguiu, eu e o Miguel Plopes, que eu digo que foi um parceiro que é impossível, é quase impraticável no mundo, essa história que eu estou contando para vocês, que nós começamos em 71, uma parceria que nós tivemos de produção, de músicas, e dirigindo ali de alguma maneira essas multinacionais, lógico que tinha outros casts, mas nós conseguimos segurar essa onda aí por mais de 40 anos, gente, e eu vou dizer a vocês, não é fácil. Você permanecer durante mais de 40 anos conduzindo multinacionais é muito difícil, porque é muito tiroteio, é muita gente em cima querendo derrubar, querendo o cargo, querendo fazer coisa. Como qualquer mercado é assim. Quando você começa a fazer sucesso, quando você começa a expandir, não tem jeito, as pessoas vão te atacar, não tem como. Então o primeiro passo que você vai saber quando você está fazendo sucesso é quando as pessoas começarem a falar de você de algum jeito. Você sabe que você está incomodando, você está fazendo sucesso. Mas eu posso dizer que eu tive um prazer imenso de praticamente ter começado ainda no LP, né, fazendo lá atrás, em 1971, quando estava começando ali ainda, quase a venda mais expressiva de LP, e depois passou para CD, né? E quando entrou ali em 2008, que foi praticamente onde as gravadoras fecharam os estúdios, porque não tinha mais como vender, porque não tinha mais pontos de venda para venda de CD ou LP, seja for físico, não existia mais pontos de venda. Foi aí que começaram a surgir as plataformas digitais, e hoje é o que vocês veem, Spotify, Deezer, e YouTube e várias outras coisas aí. Então hoje em dia existe a música de uma maneira, eu acho que até, digamos assim, você pode atingir o mundo muito mais rápido se tua música chamar a atenção, se você tiver um stream, a quantidade de stream muito grande, e ele se espalhar pelo mundo inteiro, você tem um estouro rápido. Eu acho que hoje só tem uma coisa que prejudica um pouco o artista, é porque na época do LP, existia um disco, depois existia o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, depois o sexto. Vocês podem ver, quem acompanhou a história do LP, fala assim, eu tenho todos os discos dos Fevers, são quase 30 ou 40. Quer dizer, existia um histórico, né? Hoje não, hoje você bota uma música na plataforma, aquela música faz um sucesso e de repente você não tem mais outra. Então você fica sem um repertório como tem os Fevers, né? Nós temos aí, são mais de 100 sucessos, que os shows que eu faço pelo Brasil inteiro, o pessoal sabe, está aí no meu Instagram, é o The Fevers Augusto Oficial, vocês podem ver, o público inteiro canta todas as músicas, porque acompanharam ali, né? Então essa é a minha história dentro do grupo The Fevers, né? Como também comandando essas 3 multinacionais junto com esse cara maravilhoso. Eu tive o maior prazer de trabalhar com ele, que é o Miguel Plopes, que era o saxofonista dos Fevers. É um cara importantíssimo. Ele praticamente fez o grupo The Fevers, porque todas essas músicas que vocês conhecem, até os anos 80, ele que trazia as versões de Mar de Rosa, de Cândido, Vem Me Ajudar, Pra Cima e Pra Baixo, Olhos Negros, Nathalie, tudo mais. Dos anos 80 em diante, eu comecei a pegar ali, comecei a modificar um pouco. Aí eu fiz as músicas Elas por Elas, que foi a abertura de novela, depois fiz Guerra do Sexo, que também foi uma abertura de novela que estourou lá fora, que nos levou para fazer show em algumas comunidades, né, portuguesas, que Massachusetts, que eu acho que é pesqueiro, eu acho que é New Bedford, do lugar. Então, dentro desse contexto aí, as novelas nos anos 80 foi muito bom, porque trouxe o grupo para uma outra etapa, né? Pegou um público mais jovem. E depois do Trem da Alegria, eu cantando, nós pegamos um público muito mais novo. Gente, o ar-condicionado realmente pesa. A história é essa, eu espero que vocês tenham gostado aí e a gente vai se falando aí. Beijo no coração.